minha vida e para a sua vida. Cada vez que eu prego essa palavra, Deus me revela no profundo. E hoje Deus tem uma revelação no profundo. Se você ficar atento, glória a Deus, você vai entender o poder da palavra nesta noite. Atos capítulo 3, verso 1. A cura de um coxo. Glória a Deus. Todos acharam? Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor. Vamos ler aqui então. Glória a Deus. Diz desta maneira a palavra do Senhor nesta noite. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo chamada para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, de novo essa palavra, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Não esqueça desse versículo, por favor, para você entender. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, a mão direita, pela esquerda, direita, o levantou, e logo os seus pés se afirmaram. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos entender essa palavra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero tematizar essa palavra e deixar um tema dela para você entender. Você hoje vai andar. Aleluia, Jesus. Eu quero que você entenda essa palavra no dia de hoje. Você hoje vai andar. Esse é o tema que nós estamos colocando nessa palavra. Nós temos aqui uma palavra de glória, uma palavra forte, um algo muito grande, na qual aconteceu na vida de Pedro e João. Nós temos esse homem também, um homem que foi colocado no templo chamado Formosa. E ele era colocado todos os dias para pedir esmola, abaixo e abaixo. E ele era coxo desde o ventre. Eu quero que você entenda essa palavra na revelação. O que é provocar um milagre? Talvez nessa noite você precisa de ser provocado no seu milagre. Muitas vezes nós fazemos uma ação, mas toda ação ela tem uma reação. Você age e Deus reage. Você age e Deus reage. Quando você entra com poder na presença de Deus, você começa a buscar ao Senhor, Deus então começa a derramar sobre a tua vida. Porque você abriu uma diferença, você abriu um leque na presença do Senhor, e agora abriu um caminho. Aquilo que era treva na sua vida começou a se tornar luz. Agora Deus começa a trabalhar, porque você fez a diferença na presença do Senhor. Então é entrando na presença de Deus que nós chegamos à graça maior do Senhor. E nós entendemos
Ele já tinha se conformado com a sua situação. Ele, desde o ventre da sua mãe, ele era colocado desde criança, lá pequenininho, lá na porta do templo, e ali ele se contentava com algumas moedas. Mas chegou o dia em que a bênção chegou para ele. Aleluia, Jesus. Mas para essa vitória chegar, precisou um homem ser usado, muito usado por Deus. Porque se Pedro não tivesse debaixo de uma santidade e com uma sabedoria da palavra, ele não ia conseguir sair daquele lugar. Eu quero mostrar para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pedro estava subindo, juntamente com João, ao templo. Eles iam orar, e aquele homem estava lá mendigando na porta do templo. Eu quero que você entenda essa palavra. Quando ele olha, glória a Deus, está aqui no versículo, e Pedro e João, no versículo 4, e Pedro e João, Pedro com João, fitando os olhos nele. Eu começo a entender que para você andar, você precisa olhar. Ou não? É, Jesus. Para eu andar, eu preciso olhar. Pedro e João fitou os olhos nele e disse para ele: olha para nós. Eu começo a entender uma palavra revelada pelo poder de Deus agora, que tem pessoas que não olham para onde deve ser olhado. Isso quer dizer que ele não estava olhando diretamente para Pedro. Muitas vezes nós estamos na igreja e não olhamos para o dono da bênção que está na igreja. Nós olhamos para tudo, para todos, mas não olhamos para o dono da bênção. Não olhamos para a nossa vitória. Depende muito nessa noite para onde você está olhando. Você entrou nesse lugar nessa noite para buscar o Senhor, mas aonde você está olhando? De repente você está olhando no lado, para a esquerda, para a direita. De repente você está olhando para o pastor, errou. De repente você olhou para os louvores. Para onde você está olhando? Aleluia, Jesus. Eu começo a entender que para andar, para eu ter uma caminhada na presença de Deus, eu preciso saber para onde eu estou olhando. Por isso Pedro e João ficou os olhos dele. Você vê que fala muito dos olhos, ficou os olhos dele e disse: olha para nós. Olha para nós, porque a bênção estava em Pedro. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para nós. Aleluia. E fitando os olhos dele, diz: olha para nós. Eu começo a entender a palavra revelada que para mim andar, eu preciso estar olhando para o lugar certo. Aleluia, Jesus. Eu começo a entender que quando eu não olho para o lugar certo, eu começo a entrar em trevas, eu começo a entrar na escuridão, eu começo a cair porque eu não estou enxergando aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Deus preparou algo maravilhoso para esse homem, e para ele receber, ele precisou olhar. Aleluia. E quando ele olhou para a vitória, quando ele olhou para a bênção, Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha para oferecer para aquele homem? Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho ouro, eu não tinha mesmo. Aqui em Atos dos Apóstolos, Pedro começa a se converter. Porque Pedro não era convertido de maneira nenhuma. Pedro, quando estava com Jesus, era um desastre. Mas Jesus amava, Jesus sabia da potência do homem. O homem era de uma potência tão grande que a sombra do homem curava. Glória a Deus. Ele entendia quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus.
E eu e você nesta noite sabe quem é Jesus? Aleluia, Jesus. Nesta noite você sabe quem é Jesus? Aleluia. Nesta noite você entende quem é Jesus? E ele diz: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha para dar para esse homem? Como é que ele podia afirmar algo tão grande dessa maneira? É, Jesus. Como é que ele podia afirmar uma coisa tão grande? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. E o que ele tinha? Ele tinha cura, Aleluia. ele tinha vitória, Glória a Deus. ele tinha a bênção nas mãos dele. E ele podia, como pôde, dar aquele homem. Glória a Deus. E ele falou: olha, não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Palavra revelada. Levanta e anda. E ele levantou, e ele andou? Não. Ele levantou, ele andou? Não. Nós olhamos no versículo, versículo 6. Ele disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele andou? Não. Teve que se provocar um milagre. Muitas vezes você ora, mas se você não provocar o teu milagre, se você não provocar o teu milagre, ele não chega na tua vida. É, Jesus. Ele andou? Não. No versículo 6, ele parou. Aquele homem não tinha fé suficiente para se levantar sozinho. Ele não tinha estrutura espiritual. É tanto que Pedro teve que mandar ele olhar. Olha para nós. Olha para nós. Você tem que olhar para o lugar certo. Olha para nós. E quando ele diz no versículo 6, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. No 6 ele não andou. Pedro precisou fazer algo diferente. E tomando pela mão direita, Pedro teve que provocar o próprio milagre. Aleluia, O Jesus. seu milagre. Pedro teve que provocar o milagre. Glória a Deus. Porque se Pedro não desse a mão para aquele homem, ele continuaria ali até hoje. É, Jesus. Teve que se provocar um milagre. E Pedro então deu a mão direita, tomou ele e levantou. Irmão, muitas vezes nós precisamos provocar o nosso milagre. Eu não sei em que situação você se encontra nessa noite. Eu não sei o que você está procurando nessa noite. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, você vai levantar nessa noite. Aleluia, Jesus. Você vai andar nessa noite. Aleluia. A tua caminhada vai prosseguir nessa noite. Eu creio. A última palavra não vem dali não. A última palavra não vem dali não. A última palavra vem da onde você está olhando. E para onde você está olhando nessa noite? Para que lugar você está olhando nessa noite? Aleluia. Nós olhamos para o alto, porque é do alto que vem o meu e o teu socorro. Nesta noite, o meu Deus, o teu Deus tem uma vitória. Aleluia. Eu sempre falo que há 3 tipos de chamar a atenção de Deus, de provocar o milagre. Aqui, negaste ele pela base. Foi uma provocação. Coisa linda. Ele teve que fazer uma ação. Ele teve que fazer uma ação, teve que dar a mão. Se Pedro não desse a mão, então não adianta eu pregar ali para o irmão e de repente eu vou estar caído. Não adianta, eu tenho que ir em cima. Eu tenho que avisar, não, vamos lá, vamos lá. Porque se eu falar, não, eu orei e agora deixa o ninguém aí, ele se vira. Eu tenho que provocar o milagre na vida dele. Aleluia, Jesus. Eu tenho que ficar insistindo, chamando. Vamos, levanta e anda. Glória. Aleluia. Levanta e anda. É, Jesus. Preste atenção.
Está faltando algo ainda, precisa de uma ação. E essa ação, Pedro tomou pela mão direita, o levantou. Se Pedro não levantasse, ele ficaria lá. Ele não tinha fé, ele não tinha estrutura para aplicar a palavra que Pedro falou. Ele não sabia nem o que Pedro estava falando. Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Esse cara está doido. Vamos, levanta e anda. Eu estou aqui no corpo, desde o ventre da minha mãe, estou aqui tudo travado, aqui, esse cara está ficando doido. Mas Pedro deu a palavra de revelação na vida dele naquele momento e fez a ação. Levantou e soltou. E a Bíblia diz que aquele homem saiu salteando, pulando e glorificando ao nome do Senhor. Para baixo e para baixo. Aqui nós encontramos uma ação. Mas quando nós entramos no século de Jericó, nós encontramos outra chamada. Ali nós encontramos o servo chamando a sua bênção para a sua vida no verbal. Então nós temos o verbal, o espiritual e a ação. Porque o servo também ficou ali gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olhou e falou: cala a boca, servo, está ficando doido? O mestre está lá, a multidão não vai nem te ouvir. Estou falando isso nessa noite mais uma vez para você. É porque o servo fez a diferença. Aleluia, Jesus. Todos chamavam Jesus pelo mesmo nome. É o Jesus aí, o filho da Maria. É o Jesus, o filho de José. É o Jesus Cristo. É o Nazareno. Disse que ele é o Messias. Todos falavam a mesma coisa. Mas o servo falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele mudou o texto. Quando ele muda o texto, Jesus, aleluia, Jesus, para. Nesta noite, Jesus está falando para ouvir a mim e a você. Creia somente em nome de Jesus. Ele está falando para me ouvir e para te ouvir. E ele parou porque o servo fez a diferença. E como que ele fez a diferença, pastor? Porque ele falou uma palavra de revelação. Ele falou algo diferente. Então deixa de ser o mesmo nessa noite e muda a sua oração, muda o seu proceder, muda algumas coisas da sua vida. E ele gritou: Filho de Davi. E quando ele gritou Filho de Davi, foi coisa linda e maravilhosa. Jesus parou. Quieto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai chamar ele para mim. Não, segue o menino que fica lá. Vai chamar ele para mim. é Jesus. Jesus manda chamar. Quem sabe nessa noite Jesus manda me chamar? Oh, aleluia. Quem sabe nessa noite Jesus manda te chamar? Glória a Deus. Quem sabe nessa noite a tua vitória, a tua bênção está próxima de ti e você não sabe? Quem sabe nessa noite com essa palavra vai te tocar como tocou o coxo. O coxo precisa de uma ação. Quem sabe essa palavra se torna uma ação na sua vida nessa noite e ela entra no teu peito, no teu coração, como uma semente e começa a brotar, começa a fazer algo grande na presença do Senhor. E o servo foi ao encontro e ele recebeu a vitória. Então aqui eu vejo, mudou. Aqui é verbal, começa a gritar. Lá no Atos dos Apóstolos foi uma ação. E lá na mulher de frutos do sangue, 12 anos, sofrendo. Mas aí, ela na janelinha, Jesus está lá. Ela não tinha mais nome, não tinha mais nada. Mas ela falou assim: olha, ela falou do espiritual. Ela falou sozinha. Aí o espiritual, o verbal e a ação. Se você não consegue no espiritual, comece a gritar.